Olá, meus amigos, muito feliz hoje de fazer mais um podcast com vocês e o convidado é mais do que especial, é o Dr. João Paulo, advogado e especialista em direito médico e vai tirar muita dúvida que são minhas, mas com certeza é também de você que está nos ouvindo e de você que está nos assistindo. João Paulo, prazer ter você com a gente aqui e vamos discutir um pouquinho aí, primeiramente sobre direito médico, mas eu queria saber por que você entrou nessa área do direito médico. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Bruno. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estou aqui muito lisonjeado de estar aqui presente, podendo trazer conhecimento para essa categoria que eu tanto amo. Eu entrei no direito médico porque eu trabalhei no jurídico de um plano de saúde há muitos anos atrás e quando eu saí desse jurídico do plano de saúde, eu comecei a defender os profissionais da saúde. Então eu não advogo contra profissionais da saúde, a gente sempre advoga a favor de médicos, dentistas, enfermeiros, sempre a favor dos interesses dos profissionais da saúde. E isso é muito importante ouvir, porque a gente vive hoje no mundo médico com um certo receio, né, da judicialização da medicina. A gente sente hoje que tudo é meio judicializado, o colega tem receio no plantão, você quer pegar um médico hoje, dar um susto nele, mande uma carta do CREMEC. Se for alguma coisa de delegacia, então esse médico, né, ele nem dorme mais. E aí eu queria conversar com você, a gente vai ter vários podcasts com o Dr. João Paulo, não será só esse, porque esse tema aqui tem assunto para discutir por anos, mas hoje eu queria trazer um tema muito comum no nosso meio, que são os pacientes testemunha de Jeová. E aí eu vou trazer aqui um exemplo do nosso dia a dia. Estou num plantão, vamos supor, numa UPA, unidade de pronto atendimento, e chega um paciente com uma anemia importante pós um traumatismo, né? Pós uma queda de moto. Como é que eu devo proceder, uma vez que esse paciente, João Paulo, ele já vem cercado de vários outros familiares, já vem cercado com documentação que não pode transfundir, ele já vem, às vezes, com advogado e com hematologista do grupo de Testemunha de Jeová. Então, como é que nós, médicos, podemos seguir o melhor caminho para evitar um processo, ou evitar até um desgaste com a família e com a justiça? Pronto, perfeito. Antes de entrar nesse tema, eu queria falar a respeito da judicialização que você citou antes. O último dado que eu tenho desse ano é que são 100 ações por dia no judiciário brasileiro contra médicos. Então é algo que vem crescendo cada vez mais. Isso por diversos fatores, seja acesso à internet, o paciente ele já chega no consultório do médico muitas vezes, doutor, eu quero receita para isso, sem muitas vezes nem esperar a consulta do médico. Então o acesso à internet, sim, é um ponto bem importante que vem trazendo mais judicialização. Com relação a testemunha de Jeová, é um tema bem controverso, tá? Que existe inúmeras vertentes de entendimentos, tá? Mas no meu entendimento, a primeira coisa que o médico deve fazer, por mais que essas pessoas, elas já venham, esses pacientes familiares, já venham muitas vezes embasado para não realizar a transfusão, o médico ele tem que conversar sobre os riscos, sobre o quadro clínico do paciente, com os familiares e com o próprio paciente. Caso não seja possível o entendimento deles, na minha opinião, o médico ele vai ter o quê? Ele vai ter que se guiar por qual vertente? O paciente ele está correndo risco de morte ou não? A vida desse paciente está em risco? Se a vida do paciente não estiver em risco, aí tem que ser respeitada a autonomia do paciente e não ser realizada a transfusão. Agora, se a vida do paciente estiver em risco, o médico ele deve realizar a transfusão, porque aí a gente está falando de um outro princípio assegurado pela nossa Constituição, que é a dignidade da vida, né? É o direito à vida. Isso é muito importante e obviamente, o João Paulo ele tem muito mais ferramenta aí para discutir sobre isso do que eu, mas ele tocou no ponto que para mim é fundamental, que é a relação médico-paciente. Primeiro ponto, como médico, é trazer o paciente para o nosso lado e dizer, olha, eu estou aqui para lhe ajudar o paciente da família. Eu nunca vou bater, eu nunca vou de encontro ao paciente. Eu vou acolher e vou tentar dar o melhor suporte que ele precisar. Segunda coisa, eu vou compartilhar a problemática. Uma coisa é eu carregar uma caixa sozinho no meu ombro. Outra coisa é eu levar essa caixa em 2, em 3, em 4 ombros. Então eu chamo um colega de plantão, eu chamo um diretor médico, eu chamo o cirurgião e eu compartilho essa decisão em conjunto para que eu possa respaldar também a minha conduta. E ele tocou no ponto aí importante demais, que é o direito à vida, né? Como é que esse paciente está? É um paciente em estado grave, né? É um paciente que ele realmente tem um risco iminente de óbito.
eu vou sempre prezar pela vida. E ao longo desses 10 anos de atuação no direito médico, eu tenho observado justamente isso, que as ações elas desagam em um suposto erro médico, mas na maioria das vezes não aconteceu um erro médico. O que é que acontece? O paciente às vezes está insatisfeito com o médico porque não tem tanto acesso a ele, não recebe tantas respostas e acaba demandando um médico. Então, o contato com o paciente, a comunicação com o paciente, ela é muito importante. E aí, João Paulo, mas assim, independente do caminho que eu seguir, eu posso ser processado, né? Com certeza. Eu decidi transfundir, o paciente sobreviveu, ele pode me processar. Com certeza. Ou eu segui o que a família quis, não transfundiu, o paciente acabou infelizmente indo a óbito, vamos supor, a família também pode me processar por não ter feito a conduta mais adequada naquele momento. E como é que fica a nossa cabeça nessa situação, né? O que a gente deve fazer, o passo a passo, além de ligar para alguém do direito médico, né? É como eu sempre costumo falar também, Bruno. A gente não consegue evitar processos. Processo a gente não consegue evitar. Qualquer pessoa pode lhe processar. É o juízo que vai decidir quem tem razão ou não. Mas o médico ele tem que estar resguardado. Se porventura a família decidir por não realizar a transfusão, ou o próprio paciente, ele assina um documento assumindo ali os riscos. E o médico tem que colocar tudo isso no prontuário, tá? Mesmo que aconteça a transfusão, vale a pena colocar no prontuário que a família não queria, mas com conversas foi aceita a transfusão. O prontuário é um documento de suma importância para uma defesa futura do médico e os termos de consentimento também. E talvez isso daí seja o nosso maior pecado, né? Não? Nós não escrevemos adequadamente, eu falo nós porque é uma coisa generalizada, eu vejo isso no hospital escola, eu vejo isso no hospital privado, a gente deixa de escrever muitas coisas e na hora como essa a gente acaba se complicando muito, né? Eu vejo também que os médicos que atendem pelo SUS acabam tendo consultas mais curtas e deixando de preencher um prontuário mais elaborado, com mais detalhes, e no futuro pode até trazer alguma complicação para a sua carreira. Porque ninguém quer passar por uma demanda judicial, até porque um processo judicial ele demora. Então o médico ele fica vivendo aquilo até acabar o processo. Vamos colocar aqui em média que um processo quando demora pouco, 3 anos, se não tiver um acordo, porque vai para primeira instância, segunda instância, vai ter recurso para os tribunais superiores ou não. Então um processo ele demora e o médico ele fica vivendo aquilo, né? Então, para a gente sintetizar e trazer essas dicas rápidas aqui de direito médico, ponto 1, relação médico-paciente, sempre fundamental. Ponto 2, dividir e compartilhar a minha conduta com o diretor técnico, diretor clínico e com a equipe médica ali do plantão. Ponto 3, escrever no prontuário. No prontuário, com certeza. Escrever muito no prontuário, deixar tudo muito bem documentado. Ponto 4, seguir a autonomia do paciente, mas o mais importante, risco ou não, iminente. A gente vai guiar o médico a saber se um paciente está correndo risco iminente de morte ou não. E aí o médico vai tomar a sua decisão, né? Porque o direito à vida é preservado pela nossa Constituição. Inclusive, existem inúmeros pareceres dos conselhos regionais, do Conselho Federal, que diz isso. Caso o paciente esteja correndo risco de vida, deve ser feita a transfusão. Agora, claro, o médico não vai estar salvo de uma demanda judicial, mas com a documentação, ele vai ter grandes chances daquele processo ser arquivado e julgado improcedente. E caso isso aconteça com alguém que está nos assistindo, né, porventura aconteceu algo como esse, anotem o nome do paciente, anotem a data que isso aconteceu, para você já deixar no seu radar que é um paciente que precisa ser blindado, né? O paciente, ele pode demandar um médico em até 5 anos do fato. Então foi hoje que aconteceu lá a questão da transfusão, testemunho de Jeová, tem até 5 anos ele pode demandar o médico. Na esfera administrativa, ético-administrativa, não existe um prazo, então pode ser daqui a 10 anos, o paciente pode fazer uma denúncia contra o médico. Mais uma aqui para a esfera civil, né, o erro médico. Vamos supor daqui a 4 anos, aquele paciente que teve a transfusão, ele demande o médico. Será que você vai conseguir fazer essa documentação? Então é importante que sempre quando aconteça algo que lhe deixe com o pulga atrás da orelha, você já pega a cópia ali do prontuário, cópia dos termos de consentimento, pegar o nome do paciente e deixar guardado. Porque se daqui a 4 anos e meio, ou seja, antes de 5 anos você for demandado, a gente vai conseguir fazer uma defesa mais elaborada. E vai ser mais fácil você conseguir essa documentação, né? Queria agradecer você que nos acompanhou nesse
podcast, dessa vez com direito médico, excelente. Quer dizer que esse é só o primeiro de muitos podcasts com direito médico, com o doutor João Paulo. A gente vai discutir muitas dicas do dia a dia e nossas dúvidas principais dentro e fora do hospital. E agradecer ao doutor João Paulo pela presença. Mais uma vez, gostaria de agradecer aqui ao doutor Bruno o convite. Se tiver algum médico que esteja com dúvidas a respeito da temática, que esteja nos assistindo ou nos ouvindo, queira entrar em contato, estamos aqui para ajudar. Muito obrigado. Convido você para nos seguir na internet, no nosso canal do YouTube, no Instagram, e lhe convido para o nosso próximo podcast.